Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje o nosso entrevistado é o delegado da Polícia do Pronto Atendimento, delegado titular, Dr. Augusto Cavalheiro Neto. Satisfação que eu estou aqui mais uma vez na nossa segunda rodada de questionamento. E eu começo fazendo um viés muito interessante. Eu entrevistei faz acho que 2 meses atrás, o promotor de justiça, Dr. Edson, um grande promotor que eu labutei com ele anos e estou labutando com ele anos em júri e tudo mais, sobre as medidas e a autoridade hoje que o povo deu para que as investigações de profundidade, de qualquer forma, grande ou máxima ou média, seja feito pelo Ministério Público. Hoje já está superado isso. Hoje eu vejo que nós temos aquilo que o próprio Edson falou, nós temos que ser aliados do combate ao crime, tem para todo mundo. E eu te pergunto assim, doutor, hoje, a investigação, né, e os aportes, como está acontecendo? Como é que a polícia vê isso? Vocês têm um aliado? Vocês têm, digamos assim, combatentes que realmente vão buscar a solução dos litígios? Como é que vai ser essa nova visão agora do Ministério Público frente a vocês, Polícia Civil? Bom, doutor, mais uma vez satisfação estar novamente aqui no seu programa. É sempre um motivo de realização e de prazer poder trocar ideias sobre essa nossa área, que é uma área conturbada, mas que justamente a dificuldade nos torna ainda mais fortes. Com certeza. E a gente acaba se unindo em torno desse sentimento. Essa questão da investigação do Ministério Público, muitas vezes ela foi trazida às discussões de uma forma às vezes acalorada, às vezes com o viés um pouco distorcido, como se a Polícia Civil fosse contra, ou os delegados de polícia fossem radicalmente contra a investigação produzida pelo Ministério Público ou titularizada pelos promotores de justiça. Eu acho que, na verdade, o que tem por trás dessa situação, e que é a situação que mais nos preocupa, é que, em verdade, o nosso grande anseio não é com que o Ministério Público investigue. Eu acho que isso aí não nos afeta em absolutamente nada, muito pelo contrário, nos ajuda, né? Então eu concordo com o Dr. Ederson quando ele disse que tem para todo mundo. É verdade, tem para todo mundo. A nossa dificuldade é que nós gostaríamos de contar com o apoio do Ministério Público e às vezes a gente conta. O Dr. Ederson é por exemplo, que nos apoia e muito aqui na cidade de Lajeado, para que nós, Polícia Civil, fôssemos dotados de características ou de prerrogativas mínimas as quais o Ministério Público já as detém, para que nós pudéssemos prestar um serviço tão bom ou melhor do que a gente presta. Por trás, na verdade, de toda essa discussão, o que tem é uma preocupação da Polícia Civil de não ser renegada a uma polícia de segunda categoria. Essa é a nossa grande preocupação. Por quê? Porque tudo bem, o Ministério Público vai investigar, vai nos ajudar, nós estaremos à disposição, mas a realidade ainda, e os próprios promotores admitem essa situação, de que 95% dos crimes continuarão a ser investigados pela Polícia Civil. O Ministério Público não tem estrutura e nem quer. Conforme a própria declaração dos seus próprios membros, o Ministério Público nem quer ter o ônus de investigar ou de capitanear todas as investigações policiais. Nem poderia. A própria polícia, que tem uma estrutura maior do que a do Ministério Público, não dá conta. Então, o que tem por trás, na verdade, é uma preocupação nossa da Polícia Civil e delegados enquanto os gestores e os mais altos cargos da Polícia Civil, no sentido de não permitir com que se transforme e que se diferencie investigações. Investigações, vamos dizer assim, de primeira categoria a cargo do Ministério Público. Investigações de segunda categoria a cargo da Polícia Civil. Isso não. Eu acho que todo cidadão que foi lesado no seu patrimônio, ele tem o direito e o Estado tem o dever de fazer a apuração daquele delito e responsabilizar eventualmente os autores desse fato. Não interessa se é de primeira, de segunda ou de terceira categoria. E aí, evidentemente, nós da Polícia Civil exigiremos do Estado as mesmas condições de trabalho que o Ministério Público tem, né? Para que a gente possa efetivamente
dar uma solução adequada e compatível com o que o cidadão que paga seus impostos, que contribui com o Estado, mereça. E essa é a nossa preocupação. Eu vejo com uma preocupação isso, doutor. Veja bem, esses dias atrás, eu estava lendo uma matéria, eu não sei se foi na Folha de São Paulo, na Zero Hora, dando conta que o Ministério Público, todos os Ministérios Públicos estão fazendo, em razão dessa tomada de investigação já sacramentada, que eles vão ter o poder, de investimento na casa de milhões em sistemas de guardiões e interceptações. Eu sou totalmente favorável a que todos os membros da segurança pública eu tenho. E o que eu percebi é que o Ministério Público está chegando no âmago da situação. Está chegando com financiamento próprio em instrumentos de investigação que nós falamos no último programa, com mais intensidade que às vezes que a própria polícia, né? Porque eu não vi, ao longo desses anos, um posicionamento maciço de valores para a Polícia Civil em carga de investigação como interceptações. Ter a sua própria interceptação, ou melhor, ter seu próprio sistema de inteligência de interceptação, o que o Ministério Público já está fazendo, né? E nisso aí, não que a polícia vai ficar em segundo plano, mas eu fico imaginando assim, né? Quem detém o poder de escolha da investigação nesse aspecto é o Ministério Público, ele vai escolher o que quer. A polícia não cabe isso, ela tem que investigar tudo. E nesse arrazoado que eu disse para o senhor, se hoje com fundo de investimento prova que tem Ministério Público e não tendo a polícia, será que automaticamente a polícia já não está sendo colocada no segundo plano? A tendência justamente, e essa é a nossa preocupação, é de que, por mais que, vamos dizer assim, as pessoas não falem sobre isso, determinadas condutas dos atores envolvidos nesse processo vão conduzir, evidentemente, a uma situação que ela é inevitável. Por exemplo, se eu tenho uma instituição que tem maior recurso financeiro, se eu tenho uma instituição que tem menos investigações a fazer, em tese, essas investigações menores e com maior condições de investigação, elas tendem a ser melhor realizadas do que aquelas investigações feitas por uma instituição que tem muitas investigações e poucos recursos, né? Em tese, por que eu digo em tese? Porque nada substitui o homem. Nada substitui o homem. E nisso eu acho que é o único ponto em que ainda nós estamos muito à frente do Ministério Público. Com certeza. A Polícia Civil tem 170 anos de tradição só na investigação. E o Ministério Público, ele começou a investigar agora, faz questão de 20 anos, 15 anos. Então, isso não quer dizer que nós sejamos superiores a eles. Não, é só uma descrição da realidade. Se eles continuarem trabalhando da forma na investigação como nós, porque o conhecimento da investigação, na verdade a investigação se divide em duas áreas. É investimento tecnológico e investimento humano, que é o que na linguagem de inteligência o pessoal fala inteligência de sinais e inteligência humana. Inteligência de sinais é todos aqueles procedimentos de interceptação. Interceptação de dados, de telefones, toda aquela parte que depende de tecnologia. E a inteligência humana é a que depende de uma pessoa, de um operador, de um homem. É de um homem bem formado, de um homem que trabalha nisso e que tem experiência nessa área. E essa área da área humana é a área na qual o conhecimento policial ele é passado praticamente de, vamos dizer assim, de uma forma de, não vou dizer de pai para filho, mas é de professor para aluno, de agente mais velho para o agente mais novo dentro do banco da viatura, né? E essa é uma parte que o Ministério Público só aprenderá a trabalhar dessa forma se ele efetivamente for para a rua, né? E isso, se o MP fizer essa opção, eles ainda vão precisar de tempo, aprenderão com certeza, mas isso a polícia já sabe. Então vai se criar uma situação aí para a população, embora o objetivo não é nunca absolutamente concorrer. O nosso objetivo é somar forças, né? Então o que a gente mostra e aí justamente a gente luta para que nós tenhamos esse investimento, porque se nós tivermos o investimento, investigar a gente sabe.
Claro que a gente sempre aprende, mas investigar a gente tem uma tradição muito forte nesse sentido. E se nós tivermos um investimento, aí evidentemente que o nosso trabalho realmente tende a ficar muito melhor para a população. É aquilo que eu disse no programa passado. A comunidade, ela tem que ajudar ao máximo e está ajudando, né? E o Estado cabe a responsabilidade da distribuição da riqueza para a investigação. E aí, nesse aspecto, eu não tenho dúvida, porque existem grandes homens no Ministério Público, existem grandes homens policiais na polícia. Eu dou um exemplo fatal nisso aí, bem pontual. Em certa audiência, que compareci como estudante ou como profissional, eu vi a descrição do cenário do crime e realmente o policial, quando entrou no cenário, ele deslumbrou tudo aquilo que de fato aconteceu. Isso significa o quê? É experiência. E essa experiência, eu digo que é passar de pai para filho, de orelha a orelha e principalmente do conjunto de pessoas que trabalham em equipe. E que aí somam-se efetivamente 150 anos de história. Mas mais do que isso, e aí que eu vou uma pergunta, o senhor sendo da DTPA, a troca de ideias. Não existe hoje, não existe uma investigação ou uma polícia, não existe uma troca de ideia por delegados. E aí vai minha pergunta. O que supera o homem na investigação e todos estão para somar, tanto o Ministério Público quanto a polícia. Na DPPA, na qual são 4 advogados, eu vou te pedir para dizer um pouquinho como funciona atrás dos bastidores. Vocês têm reuniões? Como é que vocês fazem? Aparecendo um grande número de problemas sistêmicos. Quando eu digo sistêmicos, existe um ponto de reclame num bairro de tráfico, né? Vocês policiais, vocês se reúnem, como é que fica essa situação? Como é que fica em prática essa experiência de vocês digamos assim, nesse problema levantado? Na verdade, na DPPA, nós temos reuniões periódicas, só que as reuniões são mais, vamos dizer assim, para discutir assuntos administrativos. Essas reuniões mais vinculadas em relação a investigações, troca de informações, visando a atividade fim, a gente geralmente faz de uma forma mais ampla e ela é geralmente coordenada pela própria delegada regional. Não só com os delegados da DPPA, mas com os demais delegados da cidade de Lajeado e muitas vezes com os delegados de fora, de outras cidades do Vale do Taquari. Tudo vai depender de acordo com o tema e com a pauta. Então, provavelmente, digamos, a gente nota um aumento nos delitos de roubo de veículo, por exemplo, que não é, graças a Deus, no nosso caso, mas, por exemplo, Porto Alegre está muito em voga isso. Evidentemente que se faz uma reunião com a delegada regional, com os delegados, se traça estratégias, muitas vezes se amplia essas reuniões, se convida integrantes da Brigada Militar, no sentido de troca de experiência com eles, muitas vezes na questão de homicídios, aí sim falando bem da nossa região e da nossa realidade, os homicídios geralmente a gente avisa o Ministério Público, porque muitas vezes o promotor também gosta de comparecer à cena do crime, porque esse conhecimento que ele tem da cena do crime, que ele visualizou, vai facilitar o trabalho dele lá no Tribunal do Júri em plenário. Eu sei disso. O senhor sabe, né? Então, vai favorecer muito o trabalho dele no plenário, depois no momento de convencer os jurados. Então, agora só um parênteses, eu gostaria de ver, realmente não tive o privilégio ainda de ver um duelo entre o senhor e o Dr. Ederson em plenário. Já brigamos muito, mas é sempre, sabe que